Olá, tudo bem, meus alunos do segundo ano do Terceira Dimensão? Hoje a gente dá início então a mais uma videoaula de arte. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá no início do bimestre para a gente recapitular tudo aquilo que a gente aprendeu desde o comecinho. Vamos lá? Quem tiver com a apostila, pode abrir a apostila lá na página 4. Então, pessoal, nós vimos lá desde o início do nosso bimestre que o assunto que nós iríamos tratar eram as linhas, né? Descobrimos a importância das linhas e descobrimos que as linhas são elementos de uma linguagem visual. Então, para que um artista ele crie um desenho, é necessário que ele utilize as linhas para fazer as formas que ele deseja, certo? Então, as linhas, elas são um dos elementos visuais mais importantes na arte. E aí, lá na página 4, a gente descobriu a diferença entre um ponto e uma linha, certo? Um ponto é uma impressão, né, que a gente faz numa determinada superfície, num determinado local, no qual a gente simplesmente faz uma marca rápida. A linha, ela é uma impressão contínua, então a gente arrasta o nosso lápis, o nosso pincel, e aí a gente desenvolve uma linha. As linhas, elas são tão importantes que muitos artistas utilizavam elas como linguagem principal nos seus trabalhos. E a gente falou um pouquinho sobre alguns deles também durante esse bimestre, certo? Então, pessoal, um ponto é um pequeno sinal redondo semelhante ao que se faz sobre o papel com a ponta de um lápis. E uma linha, ela começa a partir de um ponto, mas ela pode ter vários pontos unidos, né? Ela tem uma sequência. E aí, então, a gente tem a forma de uma linha, ok? Então, falando sobre as linhas, a gente descobriu que existem várias formas de se criar linhas. Existem linhas retas, linhas curvas, linhas finas, linhas grossas, linhas abertas, fechadas, contínuas e interrompidas. Cada linha é capaz de mostrar uma expressão diferente. Então, se eu estou fazendo um desenho e eu faço uma linha muito forte, muito rápida, eu estou mostrando bastante expressividade. Se eu faço uma linha bem fininha, bem levinha, eu estou mostrando que a minha expressão naquele momento é bem calma, bem simples. Então, as linhas, elas conseguem nos passar emoções também, né? E muitos artistas utilizavam essas emoções que as linhas passavam para criar suas obras. E aí, a gente conheceu um deles, que é o Joan Miró. Joan Miró, ele demonstrou interesse pelo desenho desde muito pequenininho. E ele, então, começou a fazer pinturas e ele se apaixonou e nunca mais parou. E aí nós conhecemos uma obra do Miró chamada Cifras e Constelações Apaixonadas por uma Mulher. Essa obra, que eu pedi para que vocês fizerem uma releitura, ela tem várias linhas que estão espalhadas no seu entorno, em volta dela. Algumas linhas formam algumas formas que nós conhecemos, como estrelas, olhos, e algumas linhas formam formas abstratas, que são aquelas formas que a gente não reconhece, né? Que não são formas que representam algo que nós conhecemos, mas sim que representam algo novo, né? Então, depois que nós conhecemos várias linhas através da obra do Joan Miró, a gente conheceu um pouquinho também do trabalho do Kandinsky, que também utilizava a linha nos seus trabalhos, mas utilizava as linhas fechadas. Então, a diferença entre eles é que o
enquanto o Miró espalhava várias linhas, vários tipos de linhas na sua pintura, o Kandinsky trabalhava com linhas fechadas que criavam formas abstratas, né? Então nós testamos essas duas possibilidades de criar formas com linhas fechadas e com linhas espalhadas, o que é muito legal, né? Aí, pessoal, depois que a gente conheceu um pouquinho melhor sobre a obra do Kandinsky, sobre a obra do Juan Miró, a gente também conheceu uma outra artista que também faz trabalhos com linhas, chamada Pilar Ovalle. Mas ela trabalha dentro da linguagem da escultura, sim, do objeto tridimensional. Então, ela utiliza linhas, que são recortes de madeira, e ela desenvolve, então, um trabalho onde ela representa as árvores, né, de maneira estilizada. Então, ela faz vários tipos de árvores, utilizando linhas grossas, linhas finas de madeira. E aí eu pedi para que vocês desenvolvessem uma escultura utilizando linhas feitas com massinha, lembram? Foi muito legal. Eu recebi muitas imagens interessantes. Depois que nós conhecemos um pouquinho desses artistas, a gente conheceu também um bailarino chamado Cunningham. Esse bailarino, ele nos mostrou que é possível que a gente crie linhas utilizando o nosso corpo. Sim, o nosso corpo, pessoal. Então, através dos movimentos que a gente faz com o nosso corpo, a gente cria linhas imaginárias também. E aí, artistas como Henri Matisse, que nós conhecemos na aula passada, também trabalhavam com as linhas e com o corpo, né? Então, ele representava os movimentos da dança através das suas colagens e pinturas. E aí eu pedi para que vocês fizessem um desenho com tesoura, lembram? No qual vocês iam recortar direto com a tesoura e desenvolver um desenho, assim como o artista Henri Matisse fazia. Foi muito legal, né, gente? A gente conhecer tantos artistas que se inspiraram nas linhas e nos movimentos para criar os seus trabalhos. E aí, então, a gente concluiu o nosso terceiro bimestre, certo? Muito bem, pessoal. Então, a prof vai deixar mais essa semana aí para vocês entregarem todos os trabalhos que a gente desenvolveu. E a gente se encontra, então, na próxima aula. Um grande beijo a todos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. E até a próxima. Tchau, tchau.